Caro senador José Medeiros, nossos colegas parlamentares, nossos amigos que nos seguem pela TV Senado, que nos ouvem pela Rádio Senado, que acompanham o nosso trabalho pelas redes da Casa do Senado Federal, pela Agência Senado, pelo Jornal do Senado, mas, sobretudo, por aqueles que acompanham através do Facebook, do YouTube, acompanham também pelo Instagram, pelo Twitter, pelas redes sociais, conversando com os amigos, estão aqui sempre presentes no nosso dia a dia, na nossa atuação parlamentar. O senador José Medeiros deixou essa tribuna fazendo um relato, uma prestação de contas dos seus 4 anos de exercício de mandato. Com muita honra o fez, representando o Estado do Mato Grosso, também sucedendo aqui um amigo, que eu também tenho em conta como um homem digno, um homem íntegro, um homem muito sério, nosso ex-colega Pedro Taques. Compartilho com Vossa Excelência, porque aqui tivemos embates juntos no começo, quando chegamos, senador José Medeiros, e na convivência que tive com Pedro Taques, não tive nunca dúvida, ele é egresso do Ministério Público Federal e Vossa Excelência da Polícia Rodoviária Federal. Instituições que todos nós respeitamos. Eu tenho muito respeito à Polícia Rodoviária Federal do meu Estado. Todos os seus membros, todos os seus atuantes membros, sejam homens ou mulheres, têm tido uma atuação exemplar. Lutei até para que em Lagoa Vermelha a unidade não fosse desmembrada, porque isso fragiliza, mas estamos numa eminência de quando o recurso é pouco, o cobertor é curto, você atende uma área e desatende outra. Então, para ter não só a Polícia Rodoviária Federal, no combate ao contrabando, no combate a um trânsito mais seguro, a rodovias, ao combate ao roubo de cargas. Quantos caminhoneiros do meu estado foram assassinados pelo roubo de cargas? E a Polícia Rodoviária tem um trabalho inestimável. A própria Polícia Federal também, nessa Operação Lava Jato, o trabalho que desenvolveu. Então, nós todos temos muito a celebrar, senador José Medeiros. Como disse Vossa Excelência, não foi um período fácil, é muito dramático, é doloroso até você ter aqui passado por processos na condição de juiz. Nós fomos juízes e essa não é a nossa missão. A nossa missão é apresentar projetos, é mudar a lei, fazer leis que sejam benéficas à população, mas não é o nosso papel de juiz para caçar o mandato de um senador, como fomos levados a fazer isso em 2 casos que nós tivemos que fazer esse trabalho, porque esse é o nosso dever. E assim é que a sociedade quer que a gente aqui trabalhe, no caso do senador Demóstenes Torres e do senador Delcídio do Amaral. Da mesma forma, o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, feita sempre dentro da lei. E não podemos fugir dela. Então, a lei é para todos, independe da consequência que ela represente. Mas eu venho exatamente na linha desse raciocínio, porque ontem, 9 de novembro, foi o Dia Internacional de Combate à Corrupção. Então, por conta do que representou isso internacionalmente, a corrupção não é uma doença apenas brasileira. A corrupção é uma doença que está em todos os países, dos mais rigorosos, dos mais rígidos na legislação, daqueles em que o princípio ético prevalece sobre as práticas e sobre o comportamento empresarial ou também na relação com o poder público. A gente está vendo notícias que acontecem em todo o mundo, de formação de máfias em governos. E quanto maior for o controle, isso se torna um problema internacional, planetário, a corrupção, é a introdução do crime organizado, do tráfico de drogas, que é uma pesada quantia de dinheiro, que hoje é um grande negócio no mundo, é a droga, o que faz a destruição das famílias, dos jovens que morrem antes de ver o sonho realizado. Então, todo esse quadro trágico, senador José Medeiros, que representa a força e o poder do crime organizado, do tráfico de drogas, que está comandando, que participa indiretamente de instituições, poder judiciário no mundo, poder judiciário, poder político, poder de decisão, escolha de parlamentares. Nós temos que estar sempre, sim, atentos, senador. E não é possível que a visão, eu diria, idílica, sonhadora, de imaginar que um bandido vai olhar para você, ele armado, ele bandido, fortemente armado, fortemente preparado para o enfrentamento, para o que der e vier, e para que um agente público, seja ele policial civil, militar, ou polícia federal ou rodoviária, ele com a sua arminha, eu diria quase de brinquedo, porque
o poder de fogo de uma arma que usa os nossos militares ou dos nossos policiais, sejam eles militares ou civis, comparado ao poder bélico do ataque do criminoso, eu diria assim, uma covardia, senador. É uma covardia esse processo em função do que está acontecendo em nosso país em relação ao aumento da violência. E é exatamente por isso que não é possível imaginar que o policial, diante de uma arma como um fuzil, aqui mostrado o potencial dele, senador José Medeiros, vai ficar esperando o primeiro tiro, porque ele não vai falar, ele não vai ter nem força, porque ele já morreu, para reagir a um assalto disso. Nós vimos o poder de fogo e como estão preparados os bandidos que fizeram aquele trágico acontecimento, uma tragédia lá no estado do Ceará, uma tragédia inteira, mas para mostrar o preparo. A inteligência funcionou, mas estavam despreparados para o que aconteceu, porque as pessoas que foram lá, as vítimas eram inocentes, foram tornadas reféns pelos bandidos. Então eu trago para o Dia Internacional da Corrupção, que nós tivemos aqui uma audiência muito interessante, que não pude expor muito no dia que ela aconteceu, presidi uma parte dessa audiência que foi requerida pelo senador Randolfo Rodrigues, também que chegou aqui em 2010, como eu, 2011, melhor dizendo, fomos eleitos em 2010, e se revelou um senador muito combativo, ele representando o estado do Amapá, para exatamente mostrar os dados e o que nós podemos, na agenda anticorrupção, continuar trabalhando à luz da Operação Lava Jato, que foi, digamos, o grande elemento, o grande divisor de águas nesse processo da corrupção. E entre as sugestões apresentadas lá, me agradou profundamente, senador José Medeiros, o destaque dado à questão relacionada, por exemplo, à legalização, à oficialização da prática do lobby. O que é o lobby, senão a defesa dos interesses de cada categoria, de cada corporação? Seja do Ministério Público, seja do Poder Judiciário, seja da Polícia Federal, as polícias estaduais, seja dos médicos, seja dos engenheiros, dos empresários, dos advogados, todos eles, de uma maneira ou de outra, trazem aqui a defesa dos seus interesses corporativos. E o que é isso? Lobby. Por que nós não regulamentamos e deixamos isso às claras, num marco legal, o que é lobby? E cada um vem com a sua identificação. Eu participo da OAB, eu faço lobby da OAB. Eu participo do CRM, Conselho Regional de Medicina, faço lobby dos interesses dos médicos que são filiados ao Conselho Federal de Medicina. E assim sucessivamente, ao Poder Judiciário, à AMB, a todas as entidades, a todos os segmentos da sociedade brasileira, das escolas privadas ou públicas, de todos, dos empresários de todos os setores, da agricultura, da engenharia, da indústria, do comércio, dos serviços. Claro, estabelecer regras claras, vem aqui e faz isso. Às vezes, nas votações, as pessoas não enxergam, mas lobistas estão aqui dentro desse plenário, mas não estão aqui identificados. Nós sabemos, porque são representantes de instituições muito importantes para o nosso país. Agora, por que não regulamentar? Qual é o problema? Foi muito bom, senador José Medeiros, que a Transparência Internacional, que cuida exatamente, e que aí nós aparecemos bem na fotografia, nós reduzimos 17 pontos no ranking dos países mais corruptos. Nós melhoramos 17 pontos, porque na escala começa de 1, o mais corrupto vem descendo. Nós estávamos em 79 na 77ª posição, agora estamos para a 96ª posição. Então, isso é um ganho. Quanto mais longe estivermos do primeiro lugar, melhor estaremos no ranking anticorrupção. Então, já foi um ganho e a Lava Jato, sem dúvida, como eu tenho falado aqui, foi um divisor de águas nisso. Nós temos que perseguir e continuar trabalhando. Mas não é só a questão da regulamentação do lobby que começa a ganhar fôlego, porque isso o que é? É transparência, mostrar a cara o que está fazendo aqui a determinados segmentos da sociedade brasileira com interesses legítimos. E os que não forem legítimos não... Tem que ser transparente para dizer aqui o que estão querendo, como estão querendo, por que estão querendo. Seja quem for, desde que a legitimidade os dê pela democracia. Assim é que é esse exercício. Além da questão da regulamentação do lobby, senador José Medeiros, também há uma outra questão, que já começa dentro, até felizmente no Ministério Público de alguns estados, como no seu Mato Grosso, senador, da procuradora Luciana Freitas, que iniciou nas escolas um trabalho extraordinário.
mobilizando as crianças do ensino fundamental e médio, nas escolas públicas e com a adesão também do setor privado, para que a criança comece a discutir o que é a corrupção. E ela sabe que se furar fila para merenda escolar é uma forma de corrupção. Se ela jogar o lixo no pátio da escola, também é uma forma de desleixo, de desatenção e de desrespeito com o bem coletivo que é o pátio da escola. Se ela colar do colega que estudou mais do que ela que não estudou por desatenção aos seus compromissos, é também uma forma de corrupção. Então a criança saberá sempre, cada vez mais, identificar as coisas certas das coisas erradas, e assim a gente pode. Não adianta você querer terceirizar a ética, porque só esta casa tem que ser ética, mas nós nos damos ao luxo e ao direito de praticarmos as maiores estripulias em matéria de ética e de desrespeito. Quando atropelamos uma pessoa, quando usamos uma vaga de um estacionamento para deficientes ou para pessoas idosas e não somos nenhuma e nem outra coisa. E isso nós achamos que pode ser feito? Absolutamente. Não há coerência no discurso quando quem quer que o Congresso seja ético e não faz no seu dia a dia, no seu cotidiano, a prática desses atos de respeito aos direitos. É uma placa que está ali escrita dessa forma. Ou não respeitamos a fila no aeroporto, ou não cedemos lugar no ônibus ou no avião a uma mulher grávida. Então, no transporte público, isso é muito, muito repetido, a falta de respeito. Pessoas jovens que não são capazes. Você viaja para qualquer lugar do mundo, vê no metrô, vai no Japão, vê a atenção que os mais jovens dão às pessoas mais velhas. Levantam logo para a pessoa sentar-se. É isso que eu quero ver nesse Brasil. Eu quero ver esse Brasil dessa forma. Um Brasil que os jovens sejam capazes de respeitar uma mulher grávida, respeitar uma mulher que esteja com uma criança no colo, respeitar uma senhora de idade, um senhor de idade, uma pessoa deficiente, e não finja que está dormindo para não ceder o seu lugar e o seu conforto. Quando nós tivermos essa consciência, senador, esse país será muito diferente. E é exatamente por isso que eu trago esse dado aqui sobre a educação, que não cabe apenas à escola, mas também à família. Quando o pai está dirigindo um carro sob efeito de bebida alcoólica ou está ultrapassando os limites de velocidade, ele está dando ao filho um mau exemplo, especialmente se o filho for menor de idade. E é exatamente isso que nós precisamos desenvolver. Então, parabéns à iniciativa que alguns promotores que estão fazendo, como lá no seu estado, a Luciana Freitas, endossado também pelas outras organizações, por várias organizações, para levar isso, disseminar essa consciência de responsabilidade, de tolerância e de respeito com os direitos das pessoas. Aí seremos um país mais fraterno, um país cordial, como sempre se cantou em prosa e verso em relação ao nosso país. Eu não poderia, senador José Medeiros, sobre o que estão aí a mídia toda falando. Há um risco aí preocupante sobre a questão da greve dos caminhoneiros, de um reinício de uma paralisação. É preciso, de novo, o país está atravessando uma transição de um governo que está encerrando o seu mandato e outro governo eleito que vai assumir no dia 1º de janeiro. É preciso, nesse momento, em que as coisas estão ainda muito efervescentes na política, um grande equilíbrio, um grande entendimento, e que a justiça não pode ser desafiada, a justiça não pode ser desafiada. A justiça tem que ser respeitada porque nós vivemos num Estado democrático de direito, e caberão os líderes para ter o apoio da sociedade, uma atitude de muita responsabilidade, muita cautela neste momento que as coisas começam a sinalizar para uma melhora de desempenho. E também não cabe, senador José Medeiros, hoje será a diplomação do presidente Jair Bolsonaro, às 16 horas, e também do vice Mourão, general Hamilton Mourão. Não cabe aqui dizer a senadora que vive falando e tal, que apoiou o Bolsonaro, vou continuar apoiando o Brasil, acompanhar o que for preciso acompanhar. Mas, senador José Medeiros, também da mesma forma. A régua moral para todos é a mesma, para os meus aliados, para os meus adversários. Então, acho que as denúncias que foram apresentadas pelo COAF, que é o Comitê de Fiscalização de Operações Financeiras envolvendo o futuro senador Flávio Bolsonaro, devem ser, sim, investigadas. E isso se esclarece tudo, não pairá nenhuma dúvida, não pode pairar nenhuma dúvida, porque o presidente já manifestou, deu alguns esclarecimentos, mas é preciso esclarecer tudo profundamente. Profundamente. A sociedade foi com esperança, a sociedade foi às urnas com esperança, em valores como a honestidade, a seriedade, o rigor,
a ética, a responsabilidade. Foi assim que foi feita e construída a vitória do presidente Jair Bolsonaro. Portanto, eu tenho certeza que ele tem a convicção e também tomará todas as providências para o esclarecimento amplo e profundo de todo esse episódio. Para não pairar nenhuma dúvida, senador José Medeiros. E é assim que ele agirá e é assim que ele precisa agir. E hoje o ministro Moro, o ministro Sérgio Moro, falou exatamente nesses mesmos termos. A investigação, os órgãos responsáveis é que tem que proceder isso. Não dá para se exigir que o ministro da Justiça, a quem não compete, a denúncia cabe ao Ministério Público, ao órgão que fez levantou a primeira suspeita sobre a movimentação, encaminhar dentro do Estado Democrático de Direito. A régua moral, uma só. Então, é importante esse esclarecimento que seja feito para preservar o governo no início de mandato de qualquer tipo de dúvidas a respeito da régua e da ética e do compromisso com a questão da moralidade no serviço público. Então, tenho certeza também que o senador eleito, Flávio Bolsonaro, terá também a contribuição dada aos órgãos competentes para esse esclarecimento. Eu penso que essa é uma forma também do próprio presidente dar à sociedade, dar aos seus mais de 57 milhões de eleitores, 50 milhões de eleitores, dar a satisfação que os eleitores merecem. Então, e querem receber também. Eu acho que essa atitude vai ser muito boa para o governo, especialmente para o país, que acredita que com o Lava Jato e com as providências tomadas pelos organismos instituídos no nosso sistema judiciário brasileiro, estão desempenhando o seu papel. Com muito rigor e com muita efetividade. Então, eu trago aqui esses dois assuntos porque estão, de alguma maneira, com alguma afinidade e como o senhor também falou agora, fez como é que se diz, um balanço, da mesma forma também fiz e saiu com a consciência tranquila. Eu aqui, senador, eu tinha muitas dúvidas, por exemplo, sobre as tais emendas parlamentares. Eu achava que emenda parlamentar podia servir de muita tramóia, de muita maracutaia, de muito desvio de recursos. Tudo é a forma como você faz, aproveitando um sistema que é bom e positivo, especialmente agora que o orçamento, no caso da saúde, é impositivo, é obrigatoriamente necessário, metade do orçamento tem que ser para a área da saúde. Então, eu fui entender a lógica da emenda parlamentar como um instrumento muito relevante, para que daqui de Brasília um senador possa encaminhar recurso federal que está no orçamento para o seu estado, porque eu conheço mais a necessidade de Lagoa Vermelha do que qualquer técnico do Ministério do Planejamento. Não porque eu seja economista, porque eu sou da minha terra e os vereadores, o prefeito, me dizem e me fazem a demanda. Os diretores das áreas de saúde ou de todas as áreas do município nos informam. Então, nós estamos muito mais, digamos, informados sobre as necessidades e as demandas das nossas regiões do que os técnicos aqui em Brasília, com mais boa vontade que tenham. Então, depois que eu tive a compreensão da relevância que é a emenda parlamentar, eu trabalhei, senador José Medeiros, foram mais de 180 milhões de reais em 8 anos, encaminhados diretamente pelo meu gabinete, pelas emendas parlamentares ao Rio Grande do Sul. 452 municípios receberam recursos que esta senadora encaminhou. 155 hospitais receberam, e a maioria deles são filantrópicos, como a Santa Casa de Porto Alegre e a Santa Casa de outros municípios que também operam na área da saúde. Então, eu lhe digo que eu tive a satisfação de ver nesse instrumento de emenda parlamentar uma ferramenta importante, Vossa Excelência lá na Câmara terá também a oportunidade de fazer isso, continuar fazendo, que ela tem um efeito grande quando a gente olha e canaliza. Eu dei preferência à área de saúde e também à área da agricultura. Muitos prefeitos receberam máquinas e equipamentos agrícolas que foram muito úteis para que as prefeituras pudessem melhorar as condições de uma estrada vicinal, que trabalhassem e tal. Então, eu tenho a convicção, senador José Medeiros, que a nossa obrigação e o nosso dever é exatamente esse, estarmos atentos sempre, prestando satisfação, prestando esclarecimento à nossa sociedade e à população que nos acompanha aqui no Senado. Quanto maior for a fiscalização do cidadão que está lá do outro lado, você está me acompanhando, quanto maior for a sua fiscalização, mande a sua mensagem. Quando você está desconforme, ou você não está de acordo, quando você está de acordo, faça a mesma coisa. Essa é a forma de fazer a democracia funcionar em nosso país e essa é a forma que eu entendo também, mais direta hoje, de você poder
dar prestação de conta e ter um relacionamento com a sociedade muito mais direto, porque é assim que a gente consolida, a gente fortalece a democracia. Não há outro caminho a não ser esse. Nós queremos um país cada vez mais democrático, mas, sobretudo, cada vez mais fraterno, já que estamos chegando próximo do Natal, senador José Medeiros. E essa é uma oportunidade importante de uma reflexão que nós vamos ter que fazer. A senadora Fátima Bezerra, que hoje presidiu a sessão especial de entrega das premiações Luiz Câmara Cascudo, nascido lá na terra dela, no Rio Grande do Norte. Nós tivemos um grande, tanto com uma história muito parecida, João Carlos Paixão Cortes, Dávila Paixão Cortes, o nosso Paixão Cortes. Pessoas como eles fazem a diferença para mostrar que, através da cultura, através dos valores que nós temos, da nossa história, do orgulho que temos, dos nossos usos e costumes, mas, sobretudo, da história que construímos, é de fazer. Porque eu tenho certeza que lá no seu Mato Grosso, em Rondonópolis ou em Cuiabá, certamente tem um grande centro de tradições gaúchas, e quem idealizou tudo isso, uma parte dele foi Paixão Cortes, foi Barbosa Lessa, foi Glauco Saraiva e tantos outros que, como Câmara Cascudo, tiveram e fizeram do folclore, fizeram da sua história, das suas raízes, uma forma de comunicação fraterna e de valorização do que realmente o que importa, é a nossa história. Rondonópolis, que hoje está completando, aniversário hoje da cidade. Então, parabéns a Rondonópolis, onde, aliás, tem muitos gaúchos também, senador Medeiros. Obrigado.